Amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. O Espírito de Deus sobre ele pousará, de saber, de entendimento, este Espírito será. De conselho e fortaleza, de ciência e de temor, achará sua alegria no temor do seu Senhor. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Olá, gente querida, mais uma vez juntas, para a gente refletir a boa nova, segundo a ótica da classe trabalhadora. Vigília do Natal, 24 de dezembro. Gente, saúda você de perto e de longe, desejando um feliz e santo Natal. Que a gente, de fato, tenha Natal nas nossas vidas, na vida da classe trabalhadora. Isso é um pequeno programa, é uma reflexão do Movimento de Trabalhadores Cristãos do Regional Nordeste 2. Curta, compartilhe com mais pessoas. A gente quer fazer uma pequena reflexão extra, que as nossas reflexões são dominicais. A gente quer fazer uma extra nesse dia da vigília do Santo Natal, com o evangelho do dia, melhor, o evangelho da missa da noite. Lucas 2, de 1 a 14. Lucas 2, de 1 a 14. Naqueles dias, saiu um decreto do imperador Augusto, mandando fazer o recenseamento de toda a terra. O primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade. Também José, que era da família e da descendência de Davi, subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando estavam ali, chegou o tempo do parto. Ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela região pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do rebanho. O anjo do Senhor lhes apareceu e a glória do Senhor os envolveu de luz. Os pastores ficaram com muito medo. O anjo então lhes disse: Não tenhas medo. Eu vos anuncio uma grande alegria que será também a de todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, cantando a Deus. Glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra, paz aos que são do seu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A noite de Natal é uma noite que poderia dar a todos e todas nós que estamos na militância,
nos partidos, nos sindicatos, nas pastorais, nas igrejas, terreiros, nas nossas comunidades, nos conselhos de moradores, enfim, em muitos lugares, poderia nos dar uma pergunta. Por que é que mesmo nos tempos mais difíceis e de desânimo da nossa militância, do nosso trabalho, mesmo assim a gente não consegue deixar aquilo que a gente tem como causa, como missão? Por que é que nos momentos em que eu mais desanimei, eu não procurei outra coisa, ou mesmo abandonei essa forma de pensar, de agir, de caminhar coletivamente? A noite de Natal responde aos nossos desânimos pessoais, coletivos, políticos, comunitários, os nossos desânimos de fé também. A noite de Natal é a noite onde o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Quem for para a missa de Natal ouvirá essa como a primeira frase da liturgia da palavra. Leitura do livro do profeta Isaías. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E por quê? A mesma leitura responde: porque nasceu para nós um menino, um filho nos foi dado. O primeiro passo para a gente sentir esse Natal como nosso é saber que o filho nos foi dado. E nos foi dado hoje. Por isso a gente não está comemorando o aniversário de Jesus. Jesus não tá preso ao tempo. Jesus é aquele que era, que é e que vem. A gente está comemorando hoje o seu nascimento, hoje, nos foi dado hoje. Recebamos hoje, a cada ano, este menino. Se a gente quisesse chegar um pouco perto do mistério do Natal, a gente teria que ter esse sentimento de quem recebe um filho. Quem é pai e mãe deveria recordar o dia que se tornou pai ou mãe, com a chegada de seu filho, lembrar do dia que recebeu o filho e lembrar desse sentimento recebendo Jesus hoje. Você que na sua família esperou tanto alguma criança, seja porque era seu sobrinho, seja porque você era madrinha, padrinho, seja porque você acompanhou todo o processo de gestação, de adoção. Em algum momento de nossas vidas a gente esperou alguma criança. Alguma criança nos deu esperança. A gente esperou porque era o primeiro neto, era o primeiro sobrinho, era a primeira amiga do nosso grupo que estava grávida, era o primeiro amigo nosso de colégio que vai ser pai. Enfim, a gente esperou alguém. E aí, esse sentimento devia acompanhar um pouco a gente. Um filho nos foi dado. E o Evangelho nos dá mais resposta. Por que não desanimamos? Porque a grande luz que o povo que andava nas trevas viu, a grande luz que a gente viu, foi Deus fazendo opção pelos pobres. Deus radicalmente dizendo que é Deus dos pobres. Vai caminhar com eles para construir na história o seu reino. O texto começa citando os poderosos, Quirino e Augusto. Gente que criou um recenseamento para recadastrar todo mundo para cobrar mais dinheiro. Gente que faz isso de uma hora para outra, na calada da noite. Como a presidência da Câmara dos Deputados, que esta semana está querendo raspar o tacho das emendas. Está querendo fazer a farra do orçamento secreto. Mais de 2 bilhões da classe trabalhadora para encher os bolsos de líderes de partidos
Como essa semana, o líder do PL, que acharam na sua casa mais de 400 mil reais em espécie. E num conluio que envolve até seus funcionários. É desse tipo de gente que é capaz de fazer um recenseamento, recadastrar o povo, mandar gente pobre andando para outra cidade, de uma cidade pobre para outra tão pobre, para recadastrar e cobrar impostos. Esse tipo de gente se acha Deus. É por isso que esse é o governador da época, esse é o imperador da época, que resolveu mudar a sua nomenclatura. E aí, a partir de agora, a sua nomenclatura, ela se igualava a Deus. Se acha Deus. Assim como muitos deputados que aí estão querendo fazer farra com o dinheiro da classe trabalhadora. Se achando Deus. Se achando deuses. O texto bíblico cita isso para dizer Jesus encarnado na história. Primeiro, está presente na história, porque há um relato histórico de quem governa, há um dado histórico para isso. Segundo, para dizer, este Jesus não é igual a estes. Este Jesus, desde o nascimento, em Deus, faz opção pelos mais pobres. José parte para Belém com a sua mulher, grávida, uma situação difícil, gente pobre. Chegando lá não tem lugar nenhum. Ora, se José era de Belém, era da linhagem de Davi, por isso que tinha que fazer o recenseamento lá, talvez tivesse algum parente ainda lá. Nem na casa de parente conseguiu lugar. Deus faz opção pelos pobres e nasce como sem teto. De uma mulher jovem, grávida, de uma colônia, favela chamada Nazaré. E nasce em Belém. Belém significa casa do pão. O nome Belém é casa do pão. Aquilo que é o símbolo tão essencial para a classe trabalhadora. Não tem lugar. E aí aquela beleza romântica que a gente chama de presépio, na verdade é uma manjedoura, vem de manger, comer. É um local, é um coxo, é um estábulo para bois, cavalos, jumentos, porcos, comerem e também jogar os seus dejetos, né? Não tem banheiro privativo para bicho. A cena é um menino envolto em faixas, uma manjedoura coberta por palhas. Provavelmente estas palhas estão ali para cobrir, para espantar o mau cheiro e os mosquitos. Então, para encobrir um pouco o mau cheiro da lavagem dos animais e dos seus dejetos. É nisso, é aí que Jesus nasce. A mãe o envolve em faixas. É desse jeito que Jesus começa a sua missão no reino de Deus, envolto em faixas. E é desse jeito, perto da ressurreição, que isso se conclui. José de Arimateia e as mulheres o envolvem em faixas. E também o coloca no sepulcro dele, porque Jesus não tem um sepulcro feio. Jesus não teve onde cair vivo e nem teve onde cair morto. Ora, é esse Jesus que faz essa caminhada toda. É desse que o profeta Isaías diz: nasceu-nos um menino, um filho. Ele será chamado de príncipe da paz, conselheiro amoroso. A cena se dá aí
E isso já é um sinal da opção de Deus pela classe trabalhadora. José Maria, a situação de sem teto, e Jesus. Poderíamos encerrar aí o texto. Só que o anjo vai aos pastores que estão ali perto. O pastor era uma profissão das mais escorraçadas, mais marginalizadas que havia. Porque depois do nomadismo, depois que aquelas comunidades ficaram sedentárias, a única profissão nômade mesmo que tinha ali era a de pastor, que tinha que passar dias e noites com o seu rebanho andando para encontrar pastagem, para dormir, enfim. Esse pastor, que era nômade, não tinha condição de seguir os ritos e as normas da religião. Também, muitas vezes, os seus animais invadiam propriedades. E aí eram mal vistos. Muitas vezes, os pastores eram mais mal vistos do que os cobradores de impostos. É a esse povo que o anjo aparece para comunicar uma grande notícia. Parece aquele versinho da música, da versão de Chico Buarque, Jesus Bambino, né? Os ladrões e as amantes, meus colegas de copo e de cruz, me conhecem só pelo meu nome, de menino Jesus. Laiá, 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 laiá. Me lembrou esse verso. São esses marginalizados que o anjo aparece. E aparece aos trabalhadores do mesmo jeito que aparece a Maria, dizendo as mesmas coisas. Não tenham medo. Eu vos anuncio uma grande alegria. Para Maria, o anjo disse: não tenhas medo, Maria. Alegra-te, cheia de graça. Não tenham medo e alegrem-se. As mesmas frases. A mesma notícia que Maria teve a graça de receber, nós, classe trabalhadora, também recebemos nesse evangelho. Alegrem-se, não tenham medo. Nasceu para vocês um Salvador, que é Cristo Senhor. Agora, o mais curioso de tudo isso, aquilo que dá uma reviravolta na nossa lógica. Vocês verão isso como um sinal. Então aí, se eu tivesse lá, eu diria, não, vou esperar agora qual é esse sinal de que o nosso Salvador, esse que tem poder para salvar todo mundo e salvar essa nossa situação de opressão, vamos ver qual é esse sinal. O anjo diz: vocês vão encontrar um recém-nascido envolto em faixas numa manjedoura. Olha, o Salvador de vocês chegou. É uma criança que não sabe falar, não sabe pedir nada, só come porque a mãe dá. Está coberta de faixas, porque naquele tempo era costume, porque se a criança... Frio, né, insetos, mas também se a criança tivesse nascido com alguma parte do corpo um tanto tortinha, era uma espécie de paleta para ir ajeitando. Então, vocês vão ver uma criança envolta em faixa. Como ela está em faixa, vocês nem sabem se está doente ou não. Está cercada de um bocado de bicho, que está um cheiro de fezes, urina de cavalo, lavagem para os bichos comer. Uma mulher que terminou de parir agora, coitada, está do lado, certamente cansadíssima, o pai ali. Pronto, esse é o sinal do grande Salvador de vocês. Ora, a lógica humana diz que não dá para salvar nada, Rubens. A lógica de Deus para a gente é a seguinte: gente pobre, trabalhador, trabalhadora, não procuremos fora da gente a nossa salvação. A salvação da gente está entre nós, porque o próprio Deus a trouxe por nós, entre nós.
A salvação nasceu entre nós e a salvação das nossas comunidades continua entre nós. Não é no pastor que é candidato, não é no coronel, no general, no capitão que é candidato. Não é em quem chega do nada, como coaching, diz eu vou resolver tudo. A nossa luta para implantar um reino de Deus, de justiça e de solidariedade, está entre nós. Se nas nossas comunidades a gente não entender isso, vai ser muito difícil caminhar. No próximo ano teremos eleições. Se os nossos escolhidos, se os nossos líderes não forem pessoas que saíram das nossas comunidades, que têm o mesmo rosto que a gente, com a mesma luta que a gente, a salvação da classe trabalhadora não virá dos bandidos que querem assaltar emendas e fazer farra de orçamento secreto. O símbolo de que a nossa luta e a nossa vitória está em nós mesmos. Vamos encontrar um menino envolto em faixas numa manjedoura. É nessa hora, não em momentos de êxtase em grandes templos, em gritarias, não, é nessa hora em que aos pastores, em que aos trabalhadores, Deus anuncia pelo anjo que o Salvador chegou. É só nisso, é só quando Deus se comunica com os trabalhadores que o céu se une à terra e uma legião de anjos começam a cantar glória a Deus nas alturas e paz na terra a gentes de boa vontade. É nesse momento, no texto bíblico, que o céu se uniu à terra. Quando Deus se comunicou com os trabalhadores, com os pastores e os encorajou. Quem está triste, quem está desanimado, essa noite é a noite em que a gente não pode desanimar. Porque um filho nos foi dado. E as trevas onde a gente andava deu lugar a uma grande luz. É isso que responde a nossa primeira pergunta. Por que é que a gente não desanima? Porque a noite de Natal deixa claro para a gente que Deus fez opção por todas as bandeiras de luta que a gente fez. Pelos pobres, pelos excluídos, pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras, pelos sofredores, pelas mulheres vítimas de feminicídio, pelas mulheres vítimas de violência, pelos negros e negras, pelos gays, lésbicas e trans, pelas mães atípicas, pelos pais atípicos, pelas pessoas marginalizadas por alguma doença, por todos os sofredores e sofredoras deste mundo, por todos os trabalhadores e trabalhadoras que vão passar esse final de ano com a triste notícia de não saber para onde é que vão porque os seus postos de trabalho foram privatizados, como no caso da Compesa aqui, caso do metrô do Recife e tantas outras situações. É para estes que o menino nasceu, é com estes que Deus fez opção. Deus não está acima de todos. Pelo Natal ele está entre nós, Emmanuel, Deus conosco. Vamos continuar nossa caminhada, vamos continuar nossa luta, vamos desejar a todas um Feliz Natal, sendo Natal na vida uns dos outros, para que a gente possa continuar firmes, construindo uma sociedade nova para a classe trabalhadora. Olhando para a figura de Maria, acarinhando o seu filho, cena tão bonita, Maria acarinhando o seu filho, a gente poderia olhar para essa imagem, contemplar e dizer, o nosso compromisso de Natal poderia ser começar esse novo ano lutando de cheio nas ruas, pelo fim da escala 6 por 1, para que mais mulheres
E homens, tenham tempo de ficar com seus filhos, de dar carinho aos seus filhos, de nos ajudar a criar uma sociedade nova de crianças e jovens, com cabeça boa, construindo uma sociedade justa. Ela começa com crianças amadas, que têm família em volta, que tem pai e mãe cuidando, olhando. Mas quem vive de trabalhar para sustentar os filhos, como é que faz isso? Então vamos pensar nessas coisas, refletir. Essa noite é a noite para que não nos sintamos tristes. Alegrem-se. E na alegria é a noite da gente olhar para os nossos presépios em casa e dizer: Jesus, eu renovo o meu compromisso contigo de continuar na ação libertadora, de continuar no evangelho da libertação, de continuar buscando força para os meus companheiros lá no sindicato, de animar na pastoral, de chegar na comunidade, no conselho de moradores, de procurar aonde é que os jovens estão com os movimentos de cultura, de dialogar com as nossas igrejas, de fazer a crítica e lutar coerentemente nos nossos partidos. Vamos fazer esse gesto, esse voto diante do presépio, diante desse menino. Ele está conosco. Ele não está com os poderosos, porque ele fez essa opção. O teólogo, e eu concluo com isso, um teólogo que eu gosto muito, Alberto Magui, ele diz: o presépio é a confissão, é a proclamação de Deus de que ele não é um Deus potente. Se vocês querem um Deus potente que dá casa, carro, que diz que esse aqui ganhou mais porque ele mereceu e o outro não, este não sou eu. Eu sou o Deus que veio morar onde não tem lugar para morar, que veio nascer onde não se podia nascer, que veio ser pobre junto com os pobres. Um Feliz Natal para todos e todas. Eu concluo com a oração do velho Simeão, que está em Lucas 2, do 29 a 32. É a oração do velho Simeão, que espera a salvação e quando vê Jesus, pega nos braços e louva a Deus. Agora, Senhor, já podes deixar teu servo ir em paz, segundo a tua palavra. Porque meus olhos viram a salvação que preparaste diante de todos os povos. A luz para a iluminação das nações e para a glória de teu povo Israel. Raiou, resplandeceu, iluminou. A barra do dia e o canto do galo ecoou. A flor se abriu, a gota de orvalho brilhou quando a manhã surgiu. Nos dedos de nosso Senhor, a paz amanheceu sobre o país. E o povo até pensou que já era feliz, mas foi porque para todo mundo pareceu que o menino Deus nasceu. Feliz Natal, classe trabalhadora. Feliz Natal para você, trabalhador, para você, trabalhadora. O Natal é nosso, Jesus nasceu para nós. Nasceu-nos hoje um menino, um filho nos foi dado. Parabéns para todos e todas nós, porque o Natal é o presente de Deus para nós. Até mais. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação
e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.